Olá, eu sou Léo Bertolazzi, psicanalista, e seja bem-vindo a este canal, Narcisismo Sem Máscara. Esse é o seu espaço para o conhecimento e o seu autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre algumas red flags, bandeiras vermelhas, que ajudam você a perceber quando você possivelmente pode estar dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista ou até mesmo um psicopata. Preste bem atenção no que eu vou falar. Um dos sinais mais importantes seria a explosão de raiva, desregulação emocional, de forma inexplicável, onde os motivos tão pequenos podem gerar brigas com humilhações, descaso e desrespeito. Nesse momento, é comum que as vítimas sintam medo e tensão. Não é normal você viver um relacionamento amoroso e viver sentindo medo e tensão. Tem alguma coisa errada aí, presta atenção. Um segundo sinal que você pode prestar atenção é quando você percebe manipulação. Quando você sente ou percebe que está sendo manipulado ou manipulada. Personalidades tóxicas costumam ter como uma das suas principais características uma forte persuasão no que diz respeito à manipulação. Um terceiro sinal é a mentira patológica, quando você vê que o seu companheiro ou a sua companheira estão mentindo repetidamente. E você percebe que as mentiras acontecem mesmo quando não há necessidade de mentir ou de se justificar ou de criar situações ou histórias. Personalidades patológicas, como narcisistas e psicopatas, são mitomaníacos. Costumam mentir patologicamente a todo instante para sustentar a sua fachada do personagem e as características que ele diz possuir. Um quarto sinal muito importante é quando você percebe que não há empatia. Personalidades como narcisistas e psicopatas estão no cluster B, ou seja, no grupo B do DSM-5, e são conhecidos pela sua extrema dificuldade de sentir empatia compassiva, ou seja, de colocar-se no lugar do outro, de entender que há a necessidade de respeitar os indivíduos, de respeitar a individualidade de cada ser humano, e não conseguem ver e enxergar além de si próprios. A empatia dos narcisistas e dos psicopatas é a cognitiva, ou seja, eles sabem a importância da empatia e, portanto, finge sentir empatia. Empatia é um sentimento presente em qualquer pessoa saudável e normal. Preste bem atenção se não há empatia dentro da sua relação. Um quinto componente dentro de uma relação abusiva é a desvalorização, seguida de humilhação. Se você percebe que o seu companheiro ou a sua companheira faz questão de te desvalorizar, faz questão de te humilhar, até nas situações pequenas, ou situações onde isso não se faça necessário, às vezes publicamente, ou às vezes te trata como um príncipe ou uma princesa publicamente, e na intimidade do lar faz questão de te humilhar, desvalorizar você, quando no primeiro momento, no começo da relação, fazia justamente ao contrário. E isso é um forte indício de que você está diante de uma pessoa com um forte desequilíbrio mental e um transtorno de personalidade que se materializam através da desvalorização. Preste bem atenção, ninguém merece viver uma situação dessas. Um sexto componente muito importante é quando você percebe que o seu companheiro ou a sua companheira tem uma grande necessidade de admiração, faz questão de ser aplaudido, mostrar-se como superior, mostrar-se como importante, mostrar-se como centro das atenções. Geralmente, isso mostra um forte desequilíbrio do ego de uma pessoa dessas, fazendo o que nós chamamos de uma supercompensação, que é essa necessidade de um ego elevado para disfarçar um ego destruído, fragilizado, uma baixa autoestima e sentimento de inferioridade. E por último, o sétimo componente é um componente que muitas vezes não imaginamos que possa existir dentro de uma relação: o sentimento de inveja. Se você percebe dentro da relação que existe sentimento de inveja, é um forte traço presente em indivíduos com transtorno de personalidade narcisista.
Narcisistas sentem inveja dentro do seu eu, do seu âmago. Invejam a tudo e todos, porque eles acham que eles são merecedores de tudo, devem ser sempre privilegiados e tratados com exclusividade, mesmo que não tenham feito nada para isso. Entenda, com esses sinais que eu comentei com vocês, que nós, seres humanos, somos livres para fazer escolha. Podemos escolher entre a dor e o prazer. Muitas vezes, o que achamos que é prazer dentro de uma relação tóxica e patológica nos traz dor. Somos condicionados pela forma como fomos criados ou pelas experiências que tivemos a escolher sempre o que é mais confortável. E isso explica porque muitas vezes ficamos dentro de uma relação tóxica que nos faz mal, porque é um espaço, em alguns momentos, nos é familiar, achamos que conhecemos e achamos que suportamos. E assim, acreditamos que deixar para trás essa relação que nos faz mal, que nos prejudica, que nos faz sofrer, será doloroso e temos medo de seguir adiante, nos paralisando. Mas como vamos alcançar uma vida plena, com realizações e felicidade, se ficamos paralisados pelo medo e pelo comodismo? Como queremos ser protagonistas da nossa felicidade se damos voz ao medo? Esse medo que se torna uma prisão em nossas vidas. Você nasceu para ser protagonista da sua vida e não deixar que as sombras de uma outra pessoa lhe guiem por esse caminho, te levando para o mesmo buraco que ela. Preste bem atenção. Tá aí o poder do autoconhecimento, da psicoeducação, de você ter compaixão por si próprio, conhecer os seus valores e impor os seus limites de respeito e valores morais. É importante que você entenda que muitas vezes precisamos tomar as rédeas da nossa vida, seguir o caminho que o nosso coração e a nossa felicidade nos pedem para transitar. Eu espero que você consiga se livrar dessa relação abusiva que você está vivendo, se for o caso, e que esse vídeo possa lhe ajudar a superar os seus dilemas de vida. Um forte abraço.